Gente, boníssimo fim de dia, de noite, tarde, noite, madrugada, a hora que você for, né? Conferir isso ali no YouTube do Rerê. É um prazer imenso a gente dar continuidade aqui ao Rerê Mapeamento Crítico. Nós estamos começando a fazer a coligação complexa, né? A segunda fase do Rerê Mapeamento Crítico. É, Nesse sentido, a gente, se não me engano, a gente vai fazer o que a gente sempre costuma fazer, que é a memória. O que é a memória? Aonde nós paramos, né? O que nós deixamos, o que ficou vibrando no campo, etc., para a gente rememorar, né? Evidentemente que a Ana vai ter essa memória muito mais fresca do que o Vini, porque o Vini não estava com a gente, né? Na última vez, então vai ser importante. Mas antes de mais nada, vamos fazer como a gente sempre faz, que é fazer um check-in, né? Para saber como é que você está chegando, aonde você está, o que você está vivendo, como é que está seu espírito, né? E vamos nessa. Então, vou passar aqui para o Vini, meu xará, porque ele foi o primeiro a cair de paraquedas aqui. Vini, querido, seja bem-vindo aí, querido. Ah, Fica à vontade de check-in. chego bem, chego como sempre, né? Muito eletrizante, morrendo de calor. E é isso. Passo a palavra para Ana, assim. Chego muito feliz, faz tempo que eu não. Faz como o Vini falou, a gente estava falando antes, né? Parece que faz milênios, anos que a gente não se vê. Então tava com saudades. Então chego muito feliz de estar conseguindo participar. Eu também tô nessa vibração, assim, de animação. Essa semana foi um pouco mais produtiva do que as outras. Tá no mochilão faz com que às vezes a gente se perca um pouco nos fusos, mas aí essa semana eu consegui aterrar um pouco melhor no lugar onde eu tô e ter uma dinâmica de horários compatíveis com o Brasil. Mas está sendo uma exploração pessoal, profissional muito legal e é bom dar continuidade. O Vini ontem, na semana passada, estava em outra missão tão importante quanto, né, que foi o kickoff de uma nova turma lá na comunidade. E aí, por isso, ele se ausentou. Então, estava com saudade de você aqui, Vini. Queria ressaltar que é legal você estar aqui. E é isso. Então, beleza, queridos. Agora vamos fazer a memória, né? E vai ser interessante que vai ser duas memórias diferentes, percebe, Ana e Vini? Vai ser a memória do Vini, da onde ele parou, e a sua memória, que no caso elas seriam parecidas, mas diferentes, se eu não me engano, se o André estivesse com a gente, né? Porque ele participou da última exploração. Então vamos começar pela memória mais remota, ou seja, a memória do Vini. Vini, querido, puxa pela memória aí, aonde nós paramos pela sua memória no mapeamento crítico? Aonde nós Ai, estávamos? Fica à vontade. nossa, aí é a memória, assim, eu não lembro nem o que eu comi ontem, então, que eu lembrar uma coisa, semana retrasada, também difícil, mas o que eu me lembro, assim, da minha memória, a gente tinha acabado, a gente tava, né, naquele começo, né, naquele clima antes de carnaval, se não me engano, então a gente tava fazendo, a gente começou a fazer não sei a palavra certa, não lembro a palavra certa, mas vendo a jornada, né, de cada pessoa, e a gente ia começar a entrelaçar as correlações. Então, acho que na minha cabeça, essa é a última coisa que eu lembro. Que a gente começou, né? Teve um tempo assim para a gente ler e ver a jornada de cada pessoa. E a gente ia começar a anotar, tipo, as coisas que a gente achou, assim, que, tipo, que na minha opinião, eu vejo que se cruzam, né? As correlações. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: olha que interessante que vai acontecer hoje, Ana. O que a Ana fez na vez passada, você vai fazer hoje, você vai ter a oportunidade de fazer hoje, mas eu te pergunto, você chegou a fazer a dinâmica do espelhamento, com a originação de cada uma das outras pessoas? Eu fiz, Você mas eu chegou não lembro onde eu anotei. Oi? Eu comecei, mas eu não terminei. E Opa! eu não sei onde eu anotei. Então, meio que E- não. e- então, beleza. Então, fica ainda, continua sendo um dever de casa para você, tá, Tá, vou querido? fazer. Eu detesto essa expressão, tá? Eu não gosto muito dela porque ela está ligada a ensinar, a escolarização, mas enfim. Mas botei entre aspas aí, tá? Uma demandazinha importante, tá? Para você fazer o rito de passagem, né?
para a segunda fase, né, da coordenação complexa, tá bom? Agora passa para você, Ana, querida, faz sua memória aí, fica à vontade. Então, na semana passada eu apresentei esse exercício, né? Eu acho que tem o nome de post mapping, é isso, né? O E post-map, a gente faz um mapeamento, o live mapping, né, ao vivo, que você está fazendo agora, e o post-mapping é você depois olhar para uma live map e complementar uma coisa ou outra, enfim, né? Você dá é, aquele tratamento de manter a coisa viva, né? Que é importante. aí eu identifiquei, né, eu me ative a um ponto só de espelhamento com cada originação que a gente fez. E aí até ficou aqui anotado para eu aprofundar, respondendo quais oportunidades esses espelhamentos geram para o crescimento e o amadurecimento das relações, né, que a gente tem. E depois disso a gente criou um espaço de trazer essas perguntas em vermelho que estão no mapa, né, no sentido de expandir a nossa percepção sobre o que é proposta de valor, se proposta de valor é algo que está alinhado entre todo mundo que estava aqui na call, se é um conceito que está ligado à temporalidade, se ela tem. E também no final a gente falou da diferença de valoração e valorização, que foi bem importante para mim. Eu até vou aproveitar caso o Vini passe por essa experiência de responder essas perguntas para complementar esse material que eu ainda não tive tempo de rever aquela call e poder escrever mais detalhado, mas eu escrevi aqui no minimamente um resumo, né, das respostas. Nesse sentido, antes da gente dar consecutividade aqui, vamos primeiramente acolher aí a chegada do Cauê. Cauê, querido, boa tarde, bom final de tarde, seja bem-vindo aí ao Remapeamento Crítico da Web 310. Oh, valeu, Vini. É bom estar com vocês. Saudade, Ana, das nossas trocas e Sim, das presepadas, né? Das multas. comecei a ficar preocupada, achando que eu estava te dando azar, porque tava rolando umas coisas estranhas. Sim, mas é legal estar aqui com vocês. Vini, bom rever você. E tô curioso para ver como tá o andamento. No último eu cheguei no finalzinho, eu peguei as apreciações assim. E bora aí, bora lá. E em relação a isso que eu falei com a Ana, é que um dia eu cheguei junto no encontro do grupo de estudos de Down, na Web3 Dev, e eu coloquei para escutar assim, e eu tava sem fone esse dia. Eu sempre tô com fone, e justamente esse dia eu tava na rua sem o fone, e bem na hora que eu parei o carro para esperar uma pessoa atravessar, eu levantei o celular para falar com a Ana, e tinha um policial passando a pé, e ele me multou. Falou que eu tava colocando a vida das pessoas em risco, a Ana ouviu tudo. Aí foi mais ou Nossa, menos essa situação. exato. Eu não posso dizer que acontece, porque isso não acontece todo dia, acontece eventualmente, né? Mas acontece eventualmente. Né? Uma coincidência que ninguém deseja que aconteça. Uma presepada, como diz nosso amigo Maurício. O lindão, né? O bonitão. Então, gente, vamos lá então. O que a gente vai fazer agora? Para não ficar um samba um samba sem pé nem cabeça, sabe? Tipo assim, um samba maluco. O que a gente vai fazer é o seguinte: a Ana, Vini e Cauê, ela vai literalmente, a partir de agora, a meu convite, ela vai acolher vocês dois e fazer, já que ela fez uma live map, né, ela escreveu as coisas, ela vai literalmente correr com vocês, tá? A dinâmica, a abertura dos trabalhos, né, do início da coordenação complexa no SimCap passado. E eu vou complementar. Enquanto a Ana for indo, eu vou ser o co-pilot da Ana. Tá? Então, assim, eu vou tentar até ser mais robótico, assim, tipo inteligência artificial, vou ser uma espécie de co-pilot da Ana. A Ana vai literalmente acolher vocês dois. Ela vai tentar puxar pela memória como é que eu fiz com ela e com o André, que estava aqui, né?
e aí ela vai acolher vocês, para vocês entenderem o que nós exploramos. Mas não esquecendo, Vini, que está em aberto ainda a dinâmica de espelhamento da originação, tá? Para você fazer, correto? É isso. Então, Ana, fica à vontade. The floor is yours. Manda ver. E eu aqui estou de co-pilot, tá? Então, fica à vontade para você usar aí o live map que a gente já fez em cima disso. Beleza. Vou me ater mais à memória do que está escrito, porque foi desafiador eu responder e escrever minha resposta, e também as perguntas são eu achei muito importantes, assim, de uma densidade importante para reflexão. A primeira delas, menos, que é o que é uma proposta de valor. A gente trouxe dois campos tanto eu quanto, opa, dois campos de, ai, parece que está saindo algum som em algum lugar. Tá saindo algum som. Ó, aqui, ó, na sua última aba, aí, ó, tá vendo? Na última aba que tem da direita, tá saindo o som de lá. Do Chrome. Isso, antes de abrir uma Aí nova mesmo, aba ali, do maisinho. É isso Aonde? mesmo, tá vendo? Na direita, na última aba. Na direita. Tem a Tem. do Zoom, a do... Aqui, Tá vendo? vi. Isso. Foi mal, gente. Deu play do nada aqui no vídeo que o Vinícius compartilhou comigo. Bom, e era a voz dele, eu fiquei confusa, fiquei pensando assim, ué, ele tá falando duas vezes na minha cabeça. Bem, E ele falou que ia ser o Copilot ainda. aí eu falei assim, ué, ele tá me interrompendo, mas ele não tá falando nada, eu fiquei meio bugada. Mas valeu ele pela ajuda. Então, tanto eu quanto o André trouxe uma reflexão mais mercadológica sobre o que é a proposta de valor, né, no sentido de nortear tanto aquilo que são os serviços, os produtos das organizações, ou o preço, né, o quanto a gente coloca de valor diante daquilo que a gente apresenta como uma proposta de uma organização, mas eu trouxe também um conceito pessoal de como, às vezes, a gente pode associar nossos atributos, nossos valores, nossa missão pessoal, e até mencionei o Ikigai aqui, como algo que norteia uma proposta de valor talvez mais individualizada, ou num viés, um olhar mais humano. Aí a gente deu um passo além na próxima pergunta, tentando. A proposta de valor é uma forma de diferenciar ou de se mutuamente identificar. E aí a gente começou a explorar da perspectiva do André, de que era um pouco mais no sentido de diferenciação, ou seja, a minha proposta de valor é diferente da do Vinícius ou de uma outra organização. Entre organizações, isso consegue deixar mais claro diferenças entre si. Só que eu trouxe meio que a minha opinião, talvez um pouco ambígua, né, de que, ao mesmo tempo, uma proposta de valor pode gerar vínculos de identificação, ou seja, se eu compartilho dos mesmos valores que outras pessoas, a gente consegue fazer justamente o exercício que o Vini ficou devendo, né? De espelhamento, de poder olhar para uma proposta similar e unir forças e unir no sentido de construir parcerias, formar comunidades ou ter entrelaçamentos entre as propostas, né? Até porque uma cadeia de suprimentos nada mais é composta do que esses entrelaçamentos também, né? Um stakeholder ajudando o outro a compor a proposta, porque individualmente eu acho que a gente também não consegue atribuir um valor absoluto para uma proposta. Às vezes, para a minha proposta ela ser mais valorosa, eu preciso de contar com outras pessoas que estejam identificadas e comprem aquela, digamos, aquela briga junto comigo. Aí a terceira pergunta é: a proposta de valor, ela é um conceito temporal? Se sim, ela representa o passado no presente, o presente no presente ou o futuro no presente? E
do meu ponto de vista, eu trouxe a questão de que a proposta de valor, ela é uma série de coisas que estão na nossa bagagem, ou seja, o passado no presente, mas ao mesmo tempo ela se tangibiliza no agora, no presente, e ela também é uma promessa de algo que a gente pretende construir no futuro. Então, por isso, ao mesmo tempo, ela também é o futuro no presente. E por essa conexão entre todos esses espaços-tempos, assim, digamos, ela se torna temporal. Então, ela não é um conceito temporal, logo que ela consegue abarcar todas essas temporalidades. O André também chegou a ressoar com esse parecer, mas ele trouxe alguns pontos de ter uma carga maior um pouco do passado e do presente em relação ao futuro, né? Que talvez o futuro representasse ali uma coisa que está intangível, né? Foi o que eu entendi, assim, da explanação dele. Sendo ela atemporal, né? Partindo desse pressuposto que a gente consentiu na pergunta anterior, esses momentos, eles seriam pontos de acesso então, que pontos de acesso é o passado no presente, o presente no presente, o futuro no presente possibilitam com a proposta de valor. Eu meio que defendi um pouco a visão de que o principal, não que os outros exerçam pontos de acesso, mas que o principal ponto de acesso para mim seria estar na condição do presente no presente, porque é onde a proposta de valor realmente ela é entregue. E o André também colocou essa questão de que é possível acessar bastante pelo histórico, né, ali do passado no presente. A última pergunta, que é, no meu ponto de vista, mais intrigante, assim, é qual é a diferença entre valoração e valorização? Se existe diferença e se existe, quais são elas? Eu nem preenchi aqui a minha resposta, porque eu fui num caminho um pouco, às vezes até oposto do que realmente significa, né? A gente conseguiu aprender, assim, com o processo, os conceitos mais atrelados à semântica e também à aplicação, que a valoração é o ato de estar numa dinâmica ali mútua de trocas entre os agentes ali que estão interagindo com aquela proposta, com aquele valor, e é uma dinâmica em movimento e é dar valor à ação que está sendo expressa, né? Então, ela gera um sentido e às vezes ela não cotidianamente algo que está muito em evidência por a gente não dar consciência e não aplicar esse tipo de valoração no nosso modus operandi, assim, no como são as dinâmicas, talvez movidas pelo capital, pelo capitalismo. E já a valorização é algo que a gente está mais habituado. A valorização traz também esse quê, um pouco de reconhecimento, mas talvez mais tentando quantificar as coisas, tentando precificar, tentando levar para essas vias de barganha, de vantagem, né, de negociação ali da valorização que envolve essa proposta de valor ou essas pessoas envolvidas. É isso, assim, foi legal que eu consegui sintetizar sincronicamente com a resposta do André. Então, o André, ele está a par de tudo isso, eu acho que ele vai entrar na call bem no momento que dá para a gente avançar e sem pular etapas com ele também. Acho que foi a confusão da data mesmo, ele achou que era amanhã. Pô, que maravilha, Não Ana. estava muito atento ao Muito Telegram. muito bem sintetizado, querida. Muito bem sintetizado. Então, antes, quer dizer, então o André chegando vai ser bom porque
vocês vão conseguir, você vai conseguir bater um ping-pong com ele, né? Bater uma bola com ele, e ele, de repente, ele também vai ter que fazer a memória dele, certo? Então, passando pela memória dele, vai ser bacana que tanto o Vini quanto o Cauê já ouviram, né? A sua memória, a síntese da exploração que a gente fez, né? No Syncap passado. Mas, enquanto isso, vai ser bacana pegar um pouco a apreciação de você, Vini. E depois, na sequência, a gente pega a apreciação também do Cauê, se der tempo. Digo assim, dando tempo que eu digo, porque a gente tem algumas coisas para fazer hoje, né? Mas vai ser bacana ouvir o Cauê também. Mas vamos lá, Vini. Você, querido, o que você captou aí com o seu cabelinho em pé e com a sua mão em cima da cabeça? Fica à vontade aí. Né? O que você captou? O que eu captei assim algumas coisas, mas o que mais me impactou e o que eu quero compartilhar a última coisa que a Ana falou, né, sobre meio que a diferença entre valorização e valoração. Eu já tinha escutado falar sobre valoração, mas eu nunca tinha entendido e eu acho que agora meio que eu concordo com ela e eu acho muito isso, né? Como ela basicamente resumiu o que eu entendi. Que a valorização é uma coisa que você consegue mais precificar, que está mais comum no nosso cotidiano capitalista. E valoração nem tanto. E aí é uma coisa que eu lembrei de uma música que é tipo, as coisas para mim não tem um valor, tem preço. E eu acho que é muito isso, né? Tipo, valor não é uma coisa que alguém pode vir e precificar ou entender, tipo, alguém pode vir e falar, não, esse aqui, não sei se eu tô conseguindo ser claro, mas, tipo, o valor, aí eu lembro, quando a Ana tava falando, me lembrou muito, tipo, os valores de uma pessoa, que até a pessoa fala assim, nossa, os valores dessa pessoa é inquestionável, tipo, a pessoa tem uma coisa para ela e, tipo, aquilo é tão importante que ela não abre mão daquilo. Então, acho que para mim, assim, que isso e eu estou lendo aqui as perguntas, né? E essa proposta de valor também. Eu tava meio que prestando atenção no que ela tá falando, meio que pensando o que eu responderia. Mas para mim o que mais me impactou e dando o meu overview é isso, né? Essa diferença da valorização e a valoração. Ok, querido, obrigado. O André acabou de pousar aqui com a gente, aterrissar. André, seja bem-vindo. Fica à vontade aí para fazer seu check-in, querido. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Desculpa um pouco o atraso, mas vi que vocês já estão dando andamento, né, com o Vini e com a proposta da semana passada e estou animado para a gente avançar hoje. Show de bola. Então, André, a gente está fazendo o que a gente chama na dinâmica do Mapeamento Crítico de memória, né? A cada encontro, a cada syncap nosso, quer dizer, novo, né? A gente faz a memória do anterior. Então, a Ana acabou de fazer para ela a memória do anterior, passando, né, por cada questionamento que eu fiz e colocando o entendimento dela. Seria bacana você fazer o mesmo. Mas antes de você fazer o mesmo, vamos abrir espaço aí para o Cauê poder se manifestar, né? E fazer apreciação do que a Ana compartilhou com relação à exploração passada. Fica à vontade aí, querido. Pô, valeu, Vini. Pô, tem algumas coisas que é legal que vocês fizeram essa memória, né? Porque eu cheguei no finalzinho, acabei não pegando essa exploração, mas com essa memória agora eu consigo sincronizar com vocês, né? Então, agradeço. O que ficou mais evidente para mim também foi a parte da diferenciação entre valoração e valorização. Eu acho que algo que me veio na cabeça, assim, e talvez possa ser, não sei, uma forma da gente visualizar, talvez, vou até perguntar a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que a valoração ela é algo como um agregador, algo que só tem como agregar e, por exemplo, é uma positiva por consequência, né? É, então você só tem como aumentar o valor, sabe? Agregando mais, é, mais características ali, né? Mais aspectos, cada vez mais. E será que a valorização ela não coloca isso dentro de um limite, sabe? Até onde isso pode chegar? Eu acho que isso foi algo que me ocorreu
e pensando no sentido de soma zero, né, soma negativa e positiva, jogos de soma zero, jogos de soma positiva, eu vejo essa questão da valoração, né, como algo que pode ser implementado numa dinâmica. A gente é, é uma forma da gente inverter essa roda, né, do valor, sobre o que é valoroso para cada um e tal. Eu tô só explorando, assim, eu fiquei pensando nesse aspecto mais de valorizar algo, acaba limitando o potencial daquilo e colocando meio que um limite até quanto aquilo pode ser valorado, e quando você valora, não, valorizado, desculpa, e quando você valora, você meio que não tem esse limite estabelecido, e ele nem deve ser estabelecido, porque quando ele for estabelecido, ele vai deixar de ser valoração, assim. Eu vejo isso também, é, eu vejo uma intersecção nesse ponto, assim, com a discussão sobre métricas de impacto. Então, sobre a ideia de você ter uma métrica de impacto sendo um alvo, assim, né, tipo um objetivo e não um resultado espontâneo, por exemplo, né. Então, eu vejo, por exemplo, a métrica de impacto, que é resultado que vira um alvo, ela basicamente ela está sendo precificada, né? Então, a gente pode dizer que ela está sendo valorizada. E daí, quando a gente parte para uma outra perspectiva, a gente pode dizer que estaria sendo valorada, né? Uma métrica que seja... Nossa, me perdi, desculpa, gente, mas acho que vocês pegaram a ideia. Então, Cauê, legal a sua reflexão, querido. Eu vou só, se me permitem, eu vou fornecer um pano de fundo aí para vocês fazerem reflexão em cima da reflexão, uma meta-reflexão, né? Uma reflexão em cima da reflexão, uma meta-reflexão em cima do que o Cauê compartilhou. A valoração, ela é uma costura, ela está ligado à própria vida. A vida, ela não evolui sozinha, ela coevolui, ela está se pareando, sempre costurando. Uma coisa se espelha na outra, uma coisa valora a outra. Então você separa pensar, a valoração é o ato de você estar o ato de você estar ratificando, né? Ratificando com o outro através de múltiplos espelhamentos com outros, né? Múltiplos espelhamentos com outros, a sua própria existência, a sua própria vida. Então, a valoração ela é constante. A gente está sempre como seres conscientes, né? Como seres que tem uma imaginação gigante, né? Ciberneticamente falando, que tem um córtex pré-frontal gigante. A gente está sempre gerando, a gente está sempre fazendo o ato de, de valorar, de a gente, tipo assim, de valorar o outro para ser valorado, entendeu? A gente está sempre fazendo esse movimento, mesmo que ele não esteja consciente e perceptível para a gente, porque é assim que nós, mais uma vez, apreciamos, né, a vida, a manifestação da vida, a manifestação. E a própria evolução faz isso. A evolução ela não evolui sozinha, ela tudo coevolui, né? Tudo pareia e coevolui constantemente. Então é mais um tecimento passo a passo, uma respiração, né? Um yin-yang da dinâmica do que outra coisa, a valoração. Essa é uma primeira questão. A valorização ela é mais uma coisa que a nossa espécie criou, ou seja, é mais uma ferramenta que a nossa espécie criou para qualificar, né? Ou para quantificar, para qualificar quantificando, entendeu? Ou seja, você qualificar através da quantificação, porque nós é que inventamos isso. Isso você não vai encontrar o processo de valorização na natureza, né? Isso você não vai encontrar, isso é a nossa espécie que criou, né? Por quê? Porque nós, como seres cibernéticos, seres imaginativos, a gente através da luz que chega nos nossos olhos e a projeção que gera nos nossos cérebros, a gente projeta um dashboard, uma interface, né? Então, a leitura de realidade para a gente
ela já é limitada pelo frame, né, do espectro de luz que nós enxergamos, e ao mesmo tempo ela já vem com todos os construtos, né, políticos, sociais, econômicos, ideológicos por trás. Então, você faz essa projeção de realidade. E aí, nesse sentido, ela é uma ferramenta que atua nessa interface, né? A valorização, nesse sentido. É uma ferramenta. Porque, como a gente aqui está fazendo uma exploração ligada ao paradigma da complexidade, da emergência, do orgânico, né? Do interacional, do interativo, a gente vai, vocês vão perceber, vão entender o quanto isso destoa, estão começando a perceber, entender, como isso destoa muito do paradigma organizacional que nós estamos acostumados, né? Que nós próprios criamos e que nós estamos acostumados a formatar o nosso entendimento de realidade. Então, eu só quis fornecer esse pano de fundo para vocês poderem fazer uma rápida apreciação em cima da reflexão que o Cauê propôs para a gente aqui. Fique à vontade aí. Eu gostei bastante da inferência do Cauê e de como você complementa, assim, né, com um vocabulário, um glossário bem vasto, assim, para compor, seja por metáforas ou por exemplos, né, as diferenças de valoração e valorização. Me veio também bastante sobre o quanto a valoração está relacionada ao aleatório, né? Quando você falou da vida, assim, de tipo, coisas que a gente tanto não é capaz de mensurar ou de prever e meio que gera ali algo que tem até essa coisa exponencial que eu acho que o Cauê quis trazer sobre tem limite ou não tem limite, tem contorno ou não tem, enquanto que a valorização, por ela querer codificar e expressar ali até onde vai, né? Ela meio que tem um caráter mais de controle e rigidez, e o aleatório não infere tanto, alterando as dinâmicas, né? Às vezes algo que poderia até valer mais fica represado ali numa tabela, num esquema, num tipo de negociação que a valoração pode expandir, e muito das parcerias eu vejo que estão, às vezes, pautadas muito na valorização. Eu dou tanto, eu recebo tanto, eu estou dando mais, eu estou dando menos, sendo que na dinâmica da vida, às vezes, o semear está relacionado a uma colheita que não é imediata, que você tem que esperar. Então, às vezes, as dinâmicas de troca, né, elas não são tão previsíveis e tão delimitadas quanto a valorização pretende ser. Muito bom, Ana. Excelente. Vini, quer se manifestar? André, querido? Opa, perfeito. Assim, eu acho essa reflexão assim bem ela é instigante, assim, que a gente consegue se aprofundar, e desde a semana passada, onde tipo resumi, né, numa primeira perspectiva, né, daí já percebi que muita coisa se alterou, assim, no sentido assim da reflexão trazida, né, pelo pessoal, e de modo geral, assim, cada vez mais percebendo a importância, não sei se necessariamente a importância ou a relevância das pessoas mesmo nas criação de valor, né? Como é feito em conjunto e são trocas, negociações que às vezes determinam, né, o valor, às vezes, tanto qualitativo ou de quantidade mesmo, para determinada ação, ou enfim, aí dá para aplicar em diferentes contextos, mas de modo geral a gente percebe que se trata mesmo de uma troca, né, talvez, não sei, de uma dialética, né, um diálogo entre pessoas, e isso determina realmente a construção de uma percepção de valor. Então, eu acho que eu fui afunilando mais para esse sentido depois, né, do que foi comentado, e mudando também, ampliando mais essa visão desde a semana passada. Mas posso andar. Você quer aproveitar e fazer a sua memória, querida? Aproveitar já na sequência e fazer a sua memória, porque a Ana já fez a dela. Faz a sua memória da semana passada. Vai lá.
Eu estou observando aqui a tela, acho que tem mais uma pergunta acima, né? Aí, deixa eu dar uma olhar. Eu acabei, semana passada, indo mais para o sentido de marketing, enfim, relacionando, né, essa mensuração de proposta de valor a nesse sentido, né? No sentido mais, talvez, mais senso comum meu ou macro, e isso depois foi deslanchando mesmo para uma percepção mais geral, né? A que foge, talvez, até de marketing e vai para fazer situações que são comuns, assim, né, que também geram valor ou geram um ponto positivo, às vezes, né, nesse sentido que às vezes não é só naquele sentido comercial, mas também das relações. Já na relação à segunda pergunta, né, que é a forma de diferenciar, né, como que os dois conceitos se diferenciam, né, eu fui mais no sentido que elas se diferenciam, né, essa proposta de valor. Deixa eu ver se eu consigo captar essa segunda pergunta. Proposta de valor. O que é essa proposta de valor para mim? Ela é mais uma forma de se diferenciar, né, dessa construção entre pessoas, ela gerar um valor e esse valor ser um diferencial mesmo, talvez no sentido mesmo de marcas, de concorrência, né? O que esse valor ele para mim ainda acho que continua nesse sentido, essa percepção. Já a terceira pergunta, né, sobre o conceito, né, se ela é temporal, representa o passado, presente, né, ou futuro, né, e outras interligações, né, eu respondi que ela é mais focada no presente e que usa uma carga do passado, né, para ser formulada, mas que essa carga ela se alonga para o futuro. Então é como se fosse uma intersecção mesmo dos três. Acho que ainda eu permaneço nessa perspectiva. E a próxima pergunta, né, se ela for atemporal, né, digamos, representar, né, vários períodos, né, qual que seriam os pontos de acesso, né? E para mim seria o passado no presente e o presente no presente. Então, eu ainda talvez estou mais apegado nessa construção de um diálogo, né? De algo que vem do passado para gerar um valor no presente e esse presente, né, perpetuar para o futuro. Então, acho que nesse sentido permaneço ainda com essa perspectiva. Aqui está seu André, tá com a gente? Opa, desculpa. Bom, e a próxima questão, em relação à valoração e valorização. Eu acho que nesse sentido ainda fico naquela diferenciação que a gente vem trazendo, e eu comentei semana passada, né, de algo ser mais qualitativo, no sentido da valoração, e a valorização para algo mais quantitativo, mas talvez esse sentido da valoração que eu percebi que tem mais complexidades só que depende um pouco dessa valorização, né? Talvez como resultado ou como um ponto de referência, mas eu acho que a diferença está mais nesse sentido da forma do método, de como mensurar, né, cada uma delas, e enfim. Então, acho que, de modo geral, um resumo, né, da semana passada seria isso, e eu acredito que eu manteria grande parte das respostas, assim, por enquanto, por mais que teve vários complementos e outros pontos de vista, mas eu acho que eu ampliaria, né, com o que foi trazido, mas mantendo um pouco essa perspectiva ainda. Maravilha, André. Muito obrigado, querido, pela sua memória, tá? Gente, vamos lá. Vamos avançar. Hoje a gente vamos fazer mais algumas perguntas, tá? Não vai dar para fazer muitas perguntas, porque a gente vai até 18h30 estourando, para respeitar o horário das pessoas. Mas já vamos iniciar umas perguntinhas aí bacana, e bacana que dessa vez o Vini já está aí com a gente para poder usufruir, tá? A primeira pergunta é: como você descreveria a proposta de valor da Web3 Dev? Essa é a primeira pergunta, tá bom? Como você descreveria a proposta de valor da Web3 Dev, tá? Como a Ana está fazendo o live mapping,
Pode começar pelo André ou pode começar pelo Vini. Fica à vontade, gente. Isso levando-se em consideração essa exploração do SINCAP, né, passado, tá? Leve em consideração tudo que vocês já ampliaram de entendimento cognitivo da parada, né? Então fica à vontade aí. Então fica à vontade, André, e depois na sequência Vini, por último, Ana. Perfeito. Bom, fazendo essa analogia, digamos, com o que foi já debatido e agora trazendo um pouco mais diretamente para a Web3 Dev, eu vejo que a proposta de valor da Web3 Dev é muito relacionada ao networking e ao conhecimento, né? Então, no sentido que esse networking criado, ele gera conhecimento e também notoriedade para desenvolvimento de carreira, enfim. Eu acho que então a principal, né, se fosse para fazer uma palavra-chave, seria esse termo comunidade. Acho que a proposta de valor é essa, porque a gente tem números, né, no sentido quantitativo, né, de pessoas, de devs que estão trocando experiências, mas no sentido da qualidade a gente vê que tem um aprendizado quando um quer ensinar o outro, quando tem debates, discussões, turmas, né, então é muito coletivo esse exercício assim de construção também de um conceito, de uma nova tendência, né, que vai se alongar para os próximos anos. Então também tem essa relação, né, de passado, presente e futuro, focada, né, nessas trocas, em vista mesmo de um novo ideal de trocas, né, na internet, onde a gente tem o uso, né, de tecnologias para poder desenvolver projetos inovadores. Então, aí eu estou sendo mais descritivo, mas eu acho que, de modo geral, a proposta de valor é esse networking, essa comunidade criada e que ela se autodialoga e ali vão se definindo, né, novas ações, novas talvez micro propostas de valor em diferentes equipes, então acaba gerando assim várias perspectivas nesse sentido. Passo para o Vini. Caraca, essa pergunta, ao mesmo tempo que eu acho simples, é bem complexa, sabe? Eu acho que as coisas mais difíceis da vida são as coisas mais simples. Mas eu concordo com um pouco que o André falou, né, sobre essa parte da comunidade e tudo mais, né? Então, até anotei aqui como você descreveria a proposta de valor da Web3 Dev. Eu vejo que a nossa proposta de valor é o que um pouco que o André falou, né? Se tornar uma comunidade, mas é uma coisa que, quanto mais eu fui conhecendo o projeto e a comunidade, eu fui entendendo a visão dos founders, sabe? Que tipo, eu vejo que o nosso maior valor é uma coisa que está além de nós, né? Que é uma coisa, acho que o Dani falou, que eu peguei, que é a gente quer se tornar, tipo, ajudar o Brasil a criar um ecossistema de desenvolvimento Web3 dentro do Brasil saudável. Então, isso é uma coisa muito que eu escutei e depois, com o tempo, eu comecei a pensar e é muito complexa. Que, tipo, e aí eu comecei a entender algumas coisas, alguns valores que a gente tem dentro da comunidade, que eu não concordava no começo, mas eu entendi que é nossa chave, que é tipo, dentro da comunidade a gente não está interessado, a gente desincentiva falar só simplesmente sobre especulações. Tipo, especulação de moeda, ou holder, tudo mais, tá ligado? E era uma coisa que eu demorei para entender, mas quando eu entendi, eu falei, caraca, aí foi ganhando mais um espaço dentro do meu coração. Que a gente, tipo, a gente tem nossos valores acima de crescimento. Então, como, tipo, depois que eu comecei a envolver mais com o projeto, eu comecei a ver que, tipo, é muito fácil a gente poder ali ir lá e crescer a comunidade, mas a gente tem muito forte nossos valores, assim, pô, vamos crescer saudável, sem a gente encavalar e, tipo, deixar os nossos valores, tipo, de, pô, criar um ecossistema seguro, onde os desenvolvedores podem ir aprender e onde as pessoas se sintam, tipo, pô, ali é uma extensão da minha casa, sabe? Tipo, e aí, mais ou menos isso que eu queria falar, tá ligado? Eu anotei uma coisa aqui, deixa eu ver se eu falei tudo que eu queria. É basicamente isso. Então, tipo, como você escreveu a proposta de valor da Web3 Dev,
é uma coisa de se tornar uma comunidade que vai além de nós mesmos, sabe? De ser uma forma das pessoas aprender, construir e, tipo, sair de lá ou quiser continuar lá, mas fomentar criar um ecossistema saudável dentro do Brasil. E quando eu falo saudável, seja tanto economicamente, mas como pessoas. Então, tipo, você ter a responsabilidade também de pensar de, tipo, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Então, tipo, quando você começa a aprender a desenvolver para a Web3, o que vai, você pode também usar isso para mudar, criar um protocolo de smart contract no mundo, ou você pode usar isso para criar um projeto Scam ou fazer pessoas, entendeu? E eu acho que é uma coisa que dentro da comunidade a gente está muito focado em, tipo, tentar mostrar para as pessoas, pô, você pode usar isso como pro mal, pro bem, mas olha aqui, olha o impacto das coisas que você está aprendendo aqui, sabe? Tipo, você tem uma responsabilidade, sabe? Em cima disso, tudo que você está criando. Tentei, não sei se eu respondi a pergunta, mas acredito que sim. Calma aí. O Não, Ana, não não. sei se é Agora é a Ana. a Ana. É a Ana. Ana. Tá, Fala, Ana, querida. legal ter a possibilidade de ouvir os dois antes para pincelar aquilo que eu acho que deve ser enfatizado, mas também trazer um pouco do que, bebendo da fonte da semana passada, seria essa proposta de valor que tem o futuro no presente. E aí, algumas vezes o Vini repetiu sobre o impacto que a gente quer construir, principalmente no cenário do Brasil. E realmente a gente já se consolidou assim, com pelo menos os devs no Brasil, as pessoas que estão estudando tecnologia e que desejam fazer uma transição de Web 2 para Web 3, né? E toda cria- esse chão que a gente constrói que é para as pessoas terem acesso a esse território de conhecimento digital, esse ambiente que a gente tem todos esses valores que o Vini caracterizou, eles teriam um poder ainda maior se a gente tiver um alcance global, porque aí as pessoas poderiam realizar intercâmbios, né, diante de um conhecimento que ele já é globalizado por si só, porque ele busca essa descentralização, né, a Web3, e é, trocar experiências, né, aquilo que está sendo desenvolvido em um outro lugar do planeta ali, de aplicação à nossa sociedade, a gente poder interfacear dentro desse campo de estudo, né, estudo de caso, porque a comunidade, a principal proposta de valor dela é o aprendizado, né? E acaba desembocando também no networking, nas relações, mas é poder propiciar acesso, democratizar esse conhecimento que às vezes ele ficou muito enraizado no idioma inglês. Então, todo um trabalho de dar acesso nas línguas nativas foi feito. A gente percebe que as pessoas elas estão receptivas a ter essa parte de intercâmbio quando a gente implementou um alcance um pouco mais latam, né, trabalhando com o idioma espanhol também. Então, eu trago essa complementariedade em relação ao discurso do André e do Vini, que eu concordo, mas que não se restringe à proposta do que é o presente no presente, mas que tem esse olhar local, digamos assim, né? Essa ideia de realmente poder estar implementando hubs, nodes da Web3 Dev em outros idiomas, dentro desse mesmo ecossistema que a gente constrói de comunidade e fortalecendo talvez membros que possam aprimorar não só as suas stacks, as suas skills técnicas, mas sociais também, né? Trocando conhecimento em outros idiomas e de outras culturas, entendendo outras realidades. Interessante, Ana. Depois você fica à vontade para escrever, né? O que Eu você vou me compartilhou, ouvir essas e eu escrevo. pesquisas. É. E aí é o seguinte, gente, vamos para uma segunda pergunta e ela vai exigir de você uma honestidade absurda, tá? Do que vocês descreveram como proposta de valor da Web3 Dev, o que é discurso
e o que é a vivência de fato. Ou seja, vocês estão vivendo isso. Isso está na flor, tá no espírito, está na alma, está na flor da pele. O que é discurso, vocês acabaram de escrever, e o que é vivência de fato. Começando por você, André. Legal. Bom, a gente, talvez a parte de discurso, assim, eu acho que seja mais no sentido, assim, de planos ou de projeções que a gente tem para longo prazo a serem realizadas e que exige, tipo, tempo mesmo para elas estarem já sendo executadas. Então, tem algumas questões, assim, que, que estão em discurso nesse sentido, assim, mas na parte de vivência, eu acredito que já acontece essa parte de trocas, de networking, tá se iniciando essa parte de expansão, né, global, então talvez essa parte ainda tá intermédia, né, entre discurso e prática, mas já muitas das ações, assim, eu já acredito que já são parte da realidade, assim, no sentido dos grupos de estudo, de você aprender numa live, né, com pessoas já da área, né, então essa troca, né, das pessoas se interessando por trazer ideias dos seus projetos, né, então tem muitas dessas trocas, eu acho que já é pura realidade e vivência mesmo, que a gente acompanha semana a semana, né, esses encontros e é isso, eu acho que nesse sentido eu vejo essa diferença, assim. Eu acho que tem algumas coisas que são de discurso, mas não que elas são no sentido, assim, de que só tá por dizer. Eu acho que não é nesse sentido. Seria do discurso que se trata de um plano mesmo, de que exige uma execução, um planejamento mais sólido. Eu acho que tem isso muito na Web 3 Dev, tipo, a gente faz muito isso antes, né, muita coisa acontece organicamente, mas muita coisa tem esse discurso para a gente elaborar a longo prazo, a médio prazo, visando o mercado. Acho que outra coisa que faz parte daí da vivência é muito desse do inesperado, do que surgem, né, oportunidades, surgem parcerias ali que às vezes a gente não estava prevendo, e isso que acho que é interessante também, assim, às vezes vem surpresas assim nessas trocas com as pessoas, né, que elas acabam trazendo novas perspectivas. Então, acho que de modo geral é isso. Legal, obrigado, André. Na sequência aí, você, Vini. Caraca, essa pergunta eu nunca tinha pensado. Eu acho que meio que me baseando assim no que não tem como, eu falo depois do André, então não tem como eu não levar em consideração o que o André falou, mas eu acho que é muito isso de a parte de algumas coisas do que eu falei, que pô, a gente ainda tá no discurso, mas não porque a gente só tá vendendo como, tá ligado, meio que tentando ser. Mas eu acho que é uma coisa que eu vejo que o Cortim tá alinhado com isso e a gente tá todos os dias tentando fazer isso a comunidade aderir, sabe? Porque como a gente é o foco é uma comunidade, então tipo a comunidade são todo mundo. Então não adianta se 2, 3 pessoas têm isso muito claro que ali tem que ser um ambiente seguro. Tipo, ali não é, como voltando ao que eu falei, né? Não tem problema você falar sobre especulação, mas ali é um momento para fazer isso porque, tipo, já tem milhares de outras comunidades focadas só nisso, sabe? Então, tipo, a gente surgiu para em um gap que tinha no mercado aqui no Brasil que não tinha ninguém falando sobre a parte técnica. Então, ainda muito do discurso que a gente fala, que ainda não é vivência, é tipo, as pessoas, nem todo mundo, assim, até pessoas que estão já há um tempo dentro da comunidade, mas não estão tão entrelaçadas, não estão tanto submetidas, assim, tipo, dentro do cortinho ou tudo mais, do projeto, não eu vejo que ainda não é muito claro para as pessoas isso, sabe? De tentar não abordar essa parte do que todo mundo já está falando, sabe? O que é o hype, qual é a moedinha hype do momento. Mas é, tipo, falar sobre tentar técnico filosofar, sabe? Filosofar em cima dessas paradas, dessas tecnologias e entender a real importância que isso tem, sabe? Para mudar a humanidade. Valeu, querido. Ana, com você agora. É, eu, eu concordo com o André que algumas partes
desse discurso de globalização, de expansão global, elas estão em fase meio de engatinhar e que pode, por estar sendo o futuro no presente, pode ser caracterizado como esse discurso e não exatamente como uma vivência de fato, porque, assim, depende do que cada um considera de comunidade, né? A gente tem 8 membros ativos produzindo conteúdo em espanhol. Isso caracteriza ou não uma comunidade já Latam, né? Então, eu acho que 8 pessoas ali é um fato, mas isso é realmente um alcance Latam, né? Isso pode ser realmente um discurso. Eu, quando fui trazer a minha opinião na pergunta anterior, eu já meio que filtrei bastante o meu discurso, porque a gente está há 2 semanas fazendo um onboarding de uma nova pessoa e ela tem ajudado muito a gente a filtrar, sabe? A tirar do nosso radar aquilo que já era naturalmente um discurso, porque a gente tinha uma ambição, tinha uma série de boas intenções, mas dentro dessa ambição a gente tem as nossas limitações humanas. Será que a gente dá conta de abraçar tudo isso e executar? E vamos parar de discursar coisas que a gente não consegue se empoderar para ser. Então, ao longo dessas 2 semanas, a gente fez esse apartamento de vamos falar e fazer aquilo que a gente já é, e se a gente quer, sei lá, incubar projetos, por mais que tenha 2 projetos incubados, mas a gente não é uma incubadora de projetos, então vamos parar de falar que é isso, sabe? Vamos focar que a gente compartilha conhecimento técnico, que a gente está focado em dev, e também vamos parar de querer abraçar todos os builders do Web3, porque talvez não seja espaço realmente para todo mundo, é melhor a gente focar e ser bom e reconhecido naquilo que a gente realmente pode ser. Então, meio que esse discurso assim já foi subtraído um pouco da minha resposta anterior, que eu poderia, há 2 semanas atrás, florear muito mais, entendeu? Nesse sentido. Muito bom, Ana. Muito bom, queridos. Parabéns. Vocês estão afiadíssimos. Isso é interessantíssimo, isso, tá? E raro, hein? Não é uma coisa, tá? Rara. Tenho mais várias perguntas. Isso é apenas o aquecimento, tá? Para entrar na coidação complexa. A gente já está com 18h21 aqui, 18h20. Eu quero respeitar até 18h30. Então, nós vamos parar por aqui, mas eu vou deixar uma pergunta no ar, tá? Para vocês trabalharem ela para a semana que vem, tá bom? Lembrando que o Vini tem a originação para fazer, e eu não estou lembrado se o André chegou a fazer o espelhamento da originação dele. Você chegou a fazer o espelhamento da sua originação, André? Espelhamento não, seria essa semana. Então, você está aí com o espelhamento da originação, o Vini também, tá bom? E a pergunta que eu vou deixar no ar para vocês pensarem, refletirem daqui para a semana que vem se vocês fossem montar um caso que desconstruísse a proposta de valor da Web3 Dev, como é que vocês montariam a argumentação de desconstrução da proposta? Ou seja, como é que você desconstrói o que está muito construído na cabeça de vocês? Isso dá um pino, tá? Mas vocês têm uma semana para despinar, tá bom? Como é que você desconstrói o que está extremamente construído como proposta de valor da Web3 Dev, com todas as suas humanas falhas, com todos os seus discursos e vivências? Como é que vocês montariam um caso de desconstruir a proposta? Ou seja, de encontrar suas falhas, né? De encontrar os seus senões, de entender que de fazer o caso, de fazer a desconstrução da proposta de valor da Web3 Dev. Como é que vocês desconstruiriam ela, enxergando, né, ela nua e crua, no atual momento que ela se encontra? Essa é a pergunta que eu vou deixar para vocês não responderem agora, vocês deixarem ela vibrando no campo. Vocês podem rever depois, né, o registro aqui, coisa e tal, para vocês começarem a fazer esse trabalho, porque isso vai demorar um tempinho, tá? Como é que você vai fazer o trabalho dessa semana para a próxima, tá bom? Depois vocês vão entender, que eu vou dizer semana que vem, por que isso é importante, tá?
eu acho que vocês já devem ter uma noção do porquê que é, mas enfim, mas do que isso é importante, tá bom, gente? Eu sei que é bem cerebral, mas é importante, tá bom? E aí, nisso, nós vamos partir para a rodada final de apreciação e check-out. Começando pelo Cauê, que está aqui, né, acompanhando de uma forma incrível aqui o Mapeamento Crítico de hoje. Cauê, fica à vontade, querido. Bom, eu tô ansioso pelas próximas etapas, assim, né? Eu acho que é um trabalho de formiguinha. Acho que o que mais fica, assim, né? Essa necessidade da cadência e da gente também encontrar o tempo das coisas, né? Eu fiquei interessado, assim, em saber como que o Ian e o Daniel, como que eles iriam responder essas perguntas. Ia ser bem legal esse processo. Não sei se necessariamente a gente precisa fazer outro sync-up só para isso, eu acho que é legal, mas, bom, fica aí, né? Eu acho que eu vou chamar eles, mostrar o que foi feito, eu acho que vai despertar interesse deles, sem dúvida. E, bom, estou ansioso, quero poder contribuir mais, quero encontrar mais formas assim da gente estar se relacionando. Muita coisa acontecendo na Green Pill. Quero encontrar esse espaço também para conectar com a Web3Dev. A gente dividiu os grupos de trabalho, né, Ana? Você chegou a ver. E, bom, a gente tem um grupo de dev lá. E que, assim, a gente poderia começar umas interfaces. Talvez a gente fazer umas explorações conjuntas em torno da. Eu e o Watson, a gente tem estudado bastante a camada de atestação da Ethereum, né? Então a gente pode, às vezes, começar a introduzir esse assunto, conversar sobre isso lá, ver se, às vezes, até a própria comunidade, né, já não tem pessoas que também estão olhando para isso. Porque se a gente conseguir, sabe, encontrar pessoas dentro da Web3 lá que estão olhando para isso é um sinal, assim, vamos dizer, isso estaria sinalizando também uma tendência para olhar para outros aspectos, né, de valoração, uma valoração assim, e vamos dizer, bens públicos e comuns. Então eu acho que seria meio que uma oportunidade da gente tanto introduzir esse assunto quanto encontrar pessoas ali que possam estar alinhadas com esse propósito. E dentro da Green Brasil a gente já tem nosso desenvolvimento nesse sentido das atestações, então poderia ser facilmente uma interface, né? A gente tem um plano de transformar meio que. A gente tem um bot no Telegram e a gente quer utilizar o Telegram para fazer meio que um mecanismo de atestações, né? Então, todas as dinâmicas que a gente está fazendo aqui, por exemplo, essas próprias perguntas, né? A gente poderia estar transformando isso em. Não tudo, mas a gente poderia tirar uma síntese e atestar, por exemplo, o que a gente quisesse, na verdade. A gente só precisaria definir o esquema, né? Então, para cada espaço, por exemplo, como esse do SYNCAP de mapeamento, a gente pode ter um esquema para falar sobre quem estava hosteando, sobre quem fez live mapping, sobre quem contribuiu, sabe? Às vezes algo que alguém contribuiu foi muito valoroso, né? Então alguém pode fazer esse reconhecimento e às vezes o que a gente está querendo fazer é fazer isso acontecer pelo Telegram, porque a gente meio que funciona pelo Telegram no Rerê, né? Então seria um ótimo lugar para a gente começar a testar, né? Por enquanto só eu e o Atos que estamos desenvolvendo, mais especificamente o Atos, né? É um desenvolvimento dele, assim, eu só fico ali do lado opinando, opinando e falando assim, não, mais para direita, mais para esquerda, coisas assim. Pô, mas ele tá fazendo aberto, né? Então a gente tá dentro do repositório da Greenpeace Brasil. E, bom, seria da hora a gente explorar isso junto. E vamos nessa. Tô ansioso pra ver pra onde a gente vai. Colocar a mão na massa. Então passa para quem, Cauê, querido? Eu passo pra Ana, né? Acho que a Ana não
Ah, não, agora eu tô começando o checkout. Yeah. Passa pra Ana. A sua apreciação, check-out. Passa para quem, querido? Para mim, né? Pra Ana. Legal, Cauê, eu me aproximei, depois eu tive que recuar ali em relação ao Green Pill, porque estamos fazendo o onboarding do Nicolas, que é uma peça fundamental para a gente até poder implementar essas ideias na prática, né? Fazer um pouco do que a gente estava refletindo na última pergunta, do que dá para sair do discurso e ir para o empírico. E sem dúvida eu enxergo um caminho aí principalmente para você colar com o Vini no grupo de estudo de Solidity, já que é a linguagem, né, mais difundida aí na Ethereum. A gente tem espaço aberto para vocês também criarem ali um grupo de estudos, um estudo mais de caso, né, específico ali da Green Pill. Acho que é um espaço que você pode liderar. E eu também, na medida da minha disponibilidade, eu já coloquei na minha agenda ali as calls para eu participar e quando realmente não for me sobrecarregar, eu vou estar colando mais junto a partir da semana que vem. Para o meu check-out, eu fico muito feliz assim com o avanço das questões. É, acho que a gente está retomando com um novo fôlego aí o mapeamento, né? Legal o André ter colado mesmo com a confusão de horários. Acho que na semana que vem a gente vai estar muito mais azeitado em relação ao horário, a participação mais ativa e pontual nossa do core team e com o engajamento do Nicolas. Eu fico com a responsa de fazer a ponte ali para minimamente eu extrair essas perguntas também do Ian e do Dani. Vou fazer algumas provocações para ver se eles abrem aí um espacinho na agenda deles para participar agora, que é na quinta, mais cedo. Eu sei que a restrição do Dani era bem nesse horário, assim. Pode falar, Vini. Ana, querida, convida ele para o Sincap Geral, segunda-feira, agora, 8 horas, para a gente poder acolher ele, né? Tá. Isso vai ser bacana. Mas continua, por favor. Vou anotar para eu não esquecer. É às 8 da noite, né? Toda segunda, 8 horas. Horário de Brasília. Aham. Beleza. E no mais, assim, está sendo muito benéfico para mim. Além de ser uma experiência em si, né? Algo que a gente está vivenciando, mesmo que seja com a cabeça, né? Acima de tudo, para mim está sendo um campo de expansão de estudos, de conceitos que às vezes eu abstraio, depois vou aprofundando no meu dia a dia e percebendo como que isso se entrelaça com a minha essência e com a forma como eu gosto de conduzir. Então, está sendo muito benéfico o mapeamento crítico. Não digo que eu estou ansiosa para os próximos passos, mas eu estou animada, assim, não é aquela carga de ânsia, sabe? Mas, tipo assim, acho que está bem num ritmo, numa constância muito boa, então é isso, passo pro Vini Black. Fazendo aqui o checkout e apreciação, assim, tipo, sempre gosto muito de estar aqui, né? Que sempre vim. Esse momento, né? O mapeamento crítico sempre me faz pensar em coisas sobre mim ou sobre o projeto, a comunidade, que eu nunca pensei. Tipo, normalmente eu não penso e eu falo, caraca. E a hora que eu passo a semana inteira pensando várias coisas sobre a comunidade. Então eu saio muito feliz, assim, eu sempre muito reflexivo, assim, pensando e tentando resolver, né, responder essas dúvidas que me traz aqui e as dúvidas que vai surgindo dentro da minha cabeça e vendo, tipo, se as coisas estão alinhadas ainda com o meu propósito e, sabe, reformulando e vendo se eu sei realmente o meu propósito e se ainda está alinhado com a comunidade. Então, basicamente é isso. Eu acho que é isso. Passo para o André. Legal. Eu acho que minha fala assim, de check-out tem bastante sincronia com a Ana, com o Vini, ainda mais que a gente também tem esse convívio durante a semana e
E a gente também a gente está cada vez mais trazendo esses exercícios, né, para os nossos diálogos e muito de consequência do nosso encontro aqui semanal, assim, o método, às vezes alguma inquietação, acho que isso se reflete com certeza na nossa semana, no nosso dia a dia e como a Ana falou, assim, é algo que traz uma animação mesmo, porque é um novo ponto de vista, diferente do que a gente está habituado, às vezes fora do comum, né, que a gente já tem uma rotina. Então, eu sempre saio, assim, também com várias, não sei se inquietações, mas várias perspectivas, assim, que eu fico refletindo. E acho interessante assim, a gente ter em alguns casos, algumas perguntas para ter mais tempo para desenvolver mesmo. E algumas, assim, a gente é mais pego de surpresa, e aí também, às vezes, na forma que a gente se expressa, eu, pelo menos, talvez queira, depois que eu ouvir de novo, reformular, né? Talvez não, de primeira, assim, não consiga expressar 100%, mas estou fazendo o meu máximo aqui para seguir na dinâmica. Mas acho que de modo geral é isso. Assim, é um desafio, mas é legal, é provocativo e tem consequências mesmo no nosso dia a dia. Bom, passo. Então, não, acho que o Cauê foi o primeiro. O Cauê inaugurou aqui a apreciação check-out. Então, gente, é isso. Eu queria só deixar vocês ligados que já estão começando a ter experiências de piscininha, de ignição e cocriação de piscininhas comuns na dinâmica do RE esse ano. Seria muito legal vocês conseguirem separar um tempinho para fazer isso, até porque nós estamos começando a prototipar as mesmas, né? No Charmeverse, no capítulo Brasil Impil, né? Junto com o Diogo Jorge, com o Cauê, com o Thiago, enfim, com o Atos, a galera toda, né? Então, fiquem ligados com relação a isso. Esse ano nós vamos gerar as piscinas comuns dos projetos através de regulamento crítico, e tudo aquilo que o Cauê colocou faz muito sentido, no sentido de que realmente existem duas provas, né, que vão ser ainda cocriadas, que já vêm sendo pensadas, mas vão ser cocriadas na dinâmica do RE. Uma que é a prova de humanização, de mútua humanização, e a outra que é a prova de abundância, né? De mútuo acesso. A prova de abundância de mútuo acesso. Quer dizer, essas provas ainda têm que ser pensadas e imaginadas como é que elas vão fazer parte, por exemplo, da rede de energização do ciclo originário, né? Que é o guardião do kernel, digamos assim, do RE como protocolo cultural Web3 regenerativo, correto? E é isso, né? A gente tem muita coisa para evoluir. Vai ser bacana também esse ano. A gente vai estar dando visibilidade para o ciclo originário, em especial para a piscina comum de recurso compartilhado do ciclo originário. Então, os projetos que estão aí já fazendo remapeamento crítico, para eles pensarem o que dá para eles disponibilizarem de recurso abundante, recurso empático e recurso condicionado para a piscina comum, né, do ciclo originário, especialmente para que as pessoas que estão reenergizando os papéis, estão ali ligados, elas possam estar acessando, ou para que o próprio protocolo, né, possa dispor de recursos para poder desenvolver, sei lá, contratos inteligentes, desenvolver coisas que são necessárias para a gente poder, digamos assim, estar recebendo, né, cada vez mais pessoas e projetos. Nós estamos hoje com mais de 20 projetos, estamos com 23, 24 projetos. A ideia nesse ano quem sabe, né, a gente ter aí 30, 40, 50, 60, 70 projetos até o final do ano, mas é só um horizonte, não é uma meta propriamente, é um horizonte para ver o quanto a gente consegue, né, nesse sentido, sabe, acolhendo, né, e absorvendo aí esse volume de pessoas e projetos, correto? Então, gente, mais uma vez, é sempre um prazer imenso, maravilhoso mesmo, tá? E a gente se vê semana que vem, na quinta-feira, às 17 horas. Tá? Uma boa noite para todo mundo e vamos nessa. Valeu. Valeu. Falou. Pessoal, boa noite. Valeu, galera. Boa noite.